soberano, divino, eterno e majestoso Deus. Graças te dou, ó Deus querido, amado e soberano, mais uma vez nesta manhã, porque creio e confio, ó Deus eterno, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Assim me aplico, ó Deus eterno, em oração para fazer a tua divina, eterna, ó Deus glorioso e soberana vontade. Dá-me ajuda e graça para que caminhe eu, não segundo o desejo do meu coração humano, mas segundo a graça divina e a vontade de Deus, conforme preceitua a tua palavra. Obrigado, meu Senhor, porque tenho visto que o Senhor é bom, a fortaleza é o Senhor da nossa angústia e conhece, Deus, naturalmente, aqueles que se refugiam em Ti. Obrigado, meu Deus, porque tenho compreendido a Sua divina, eterna, ó Deus, e gloriosa, ó Deus, meu Pai, obra de salvação. Tem me dado a compreender a necessidade de não orar apenas por si próprio, mas também orar para que se cumpra a Tua palavra. A Bíblia diz que oreis uns pelos outros. E aqui estou eu, de volta, ó Deus eterno, a fazer e trazer ao meu coração o desejo da pessoa de Deus. E por isso, desejo sempre ruminar em meus pensamentos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Obrigado, Deus eterno de Abraão. Obrigado, Deus de Isaac. E obrigado, Deus de Jacó. Eis que sigo nesta manhã, ó Deus, não os pensamentos que assim me lançam a estar preocupado apenas com as coisas que devo fazer e trazer solução diante do meu dia a dia. Mas também desejo, ó Deus eterno, que esta palavra de oração possa alcançar os teus filhos, as tuas filhas, o teu rebanho, ó Deus, os separados, ó Deus e meu Pai, tementes e crentes na pessoa de Jesus Cristo. Peço também que tu estenda essa palavra de oração em misericórdia e graça, ó Deus, para todo aquele que crê e confia no Senhor. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque buscamos a Deus eterno, com confiança, com esperança, ó Deus, de que Tu és o nosso escudo, Tu és, ó Deus meu Pai, o nosso abrigo, Tu és o nosso refúgio. E não digo, ó Deus, de forma temporal, mas sabemos, ó Deus, todos nós, que Tu és um Deus perpétuo. Assim, ó Deus meu Pai, eu Te glorifico, eu Te exalto e Te bendigo e trago, ó Deus meu Pai, a minha alma para render homenagens contínuas ao meu Senhor. Obrigado, Deus, porque tem me dado forças para que eu possa não apenas empurrar, ó Deus bendito e poderoso, as dificuldades da vida, mas também empurrar, afastar e lançar por terra, segundo o desejo do teu coração, principados e potestades do inferno. Por isso, ó Deus e meu Pai, me direciono à pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque tenho ouvido, não há pouco, mas há muito, que Tu és um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Eu sei, Senhor, que não estou sozinho nesta manhã, e muito menos aqueles que estão ao alcance desta oração. São contemplados, são alcançados, são vivificados pelo onipotente poder de Deus. Aqueles, ó Deus, que em temor se interessam pelos negócios eternos, sagrados, divinos de Deus. Obrigado, meu Senhor, porque tem trazido à memória, ó Deus bendito e poderoso, a pessoa soberana de Deus, aquele que verdadeiramente diz na sua palavra: antes de mim não houve e depois de mim não haverá.
Obrigado, meu Deus, pois a tua palavra tem sido trazida continuamente aos nossos corações. E assim, Senhor, rendemos, ó Deus bendito e poderoso Pai, a nossa alma, o nosso espírito, ó Deus, a pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. E temos, ó Deus, meu Pai, que por milênios este assunto mais nobre, mais glorioso, ao qual os homens alcançaram, a salvação da pessoa de Jesus Cristo, tem sido trazido, ó Deus, de geração em geração. A tua palavra diz que ele se manterá firme e apacentará o povo da força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Obrigado, meu Deus, porque tem nos dado graça, ó Deus, para compreender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Esta palavra, Deus e meu Pai, nos dá uma confiança, uma esperança, porque temos, ó Deus, na pessoa de Cristo, um Deus, ó Pai querido, enviado para a salvação de todos os homens. E até aqui tem nos ajudado de forma gloriosa. E uma palavra ressoa no coração e na mente dos santos. E ali Deus vai abrigando filho a filho, filha a filha e servo a servo. As palavras que Jesus Cristo deixou na Escritura Sagrada e até mesmo muitos homens se reportaram, são palavras que trazem, ó Deus, ao Senhor amado, uma inequívoca, ó Deus, obra de salvação, bem como um reinado. E esse reinado é glorioso, porque tem passado de geração em geração. Eu creio que, não obstante eu, mas também os teus servos e tuas servas que ora estão a ouvir esta oração, devem, assim, silenciar a alma e meditar, ó Deus, meu Pai, na obra sagrada, divina de Deus. A tua palavra diz que a tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os teus inimigos serão eliminados. Obrigado, Senhor, porque tem nos dado força para que cada vez mais possamos marchar e sermos avante, sempre avante, confiando no onipotente poder, na majestade divina de Deus. A tua palavra diz, ó Deus bendito e poderoso, que tu eliminarás do meio do teu povo os teus, ó Deus meu Pai, inimigos, e destruirá todo aquele que deseja assim destruir, ó Deus meu Pai, e até mesmo afrontar a pessoa de um justo. A Bíblia diz, ó Deus meu Pai, que Deus tem muita alegria pelos justos que temem a Deus. Esta é uma manhã que eu desejo trazer a minha alma, o meu espírito, juntamente, ó Deus, com o teu povo, para te adorar e assim homenagear, engrandecer e humilhar a nossa alma, para que nós possamos ver o lugar glorioso do Deus eterno e soberano, para assim que a nossa alma possa se deleitar na homenagem viva, eficaz e eterna, que ora fazemos, ó Deus meu Pai, para um momento da indicação de Deus. Mas sabemos que tudo que Deus tem plantado nos nossos corações, o fim de todas essas coisas não serão apenas coisas transitórias, mas serão coisas eternas. Por isso me ajuda a levar a minha alma e o meu espírito a se deleitar na obra da oração. Eu creio, ó Deus amado e poderoso, que o Senhor é um Deus que tudo pode e que nenhum de seus pensamentos podem, pois, ser impedidos. Então me ajunto, ó Deus e meu Pai, verdadeiramente aos teus servos, ó Deus do passado, ó Deus, em memória da tua Escritura Sagrada. Eu começo a ver, pesquisar e meditar que eles tinham um coração segundo a graça de Deus e assim meditavam, ó Deus, há milênios, porque sabiam que não havia outro caminho senão os caminhos pensados, elaborados e projetados por Deus. Porque diz a tua palavra, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e ainda anda sobre os altos da terra. Eu sei, meu Senhor, que tu tem descido no meio do teu povo,
Eu sei, meu Deus, que Tu tem ajudado, ó Deus, o necessitado, o faminto, aquele que tem sede e fome de encontrar não apenas a solução temporária que aflige as vossas vidas, mas de encontrar o caminho eterno ao qual levará homens e mulheres à salvação perpétua do meu Senhor, do meu Salvador. Deus, eu desejo, nesse momento, o prosperar desta oração. Eu desejo, que na multidão das palavras e dos pensamentos, os meus amados irmãos possam encontrar nesta manhã a devida elucidação pelo poder onipotente do Espírito Santo. Eu sei que muitos homens, ó Deus, não sei precisar, estão ao alcance desta oração. Eu te peço, ó Deus bendito e poderoso, que Tu possa abrir caminhos, que Tu possa abrir as veredas, ó Deus, que estão obscuras e até mesmo, ó Deus eterno, manchadas em meio à vida dos neurônios de cada irmão e de cada irmã. Eles precisam ser restaurados, eles precisam ser trazidos, ó Deus, a uma obra e revivificados pelo poder onipotente de Deus. Eu sei que uma obra, ó Deus, para abrir, ó Deus eterno, o entendimento de um homem é apenas uma obra de Deus. Em muitos momentos, o homem julga haver que a conversação certamente sanará todos os demais assuntos. Mas eu vejo que não desfazendo da conversação, por ser um ato inteligente, maiormente existe eficácia na oração. E eu tenho por mim que meus amados irmãos devem cumprir muito maiormente a obra divina da doutrina de Deus do que a sugestão dos homens. Muitos homens estão alavancados em assim proclamar e assim pregar para os demais homens, dizendo que a saúde, ó Deus, meu Pai, a educação e o saneamento é a solução do presente século. Eu vou em outra obra, porque eu vejo que a necessidade do homem é da pessoa de Jesus Cristo. Quando homens entendem que verdadeiramente tem uma dívida impagável, eles começam a compreender a pessoa de Jesus Cristo. Eles começam a entender que toda a humanidade está em débito com Deus, exceto aqueles que já iniciaram seus primeiros passos no arrependimento e na conversão. Ainda que assim, Jesus Cristo tenha pago um preço elevado na cruz do Calvário, o próprio Deus não isentou o homem, ó Deus eterno, do uso e da obrigatoriedade de assim ter conhecimento da lei. O homem não está isento de maneira alguma da obediência a Deus e não tampouco da fidelidade a Deus. O homem precisa compreender as determinações do reino de Deus. A Bíblia diz que, pois, não sejais ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Em muitos momentos, o homem colide com aquilo que nunca aprendeu ou nunca entendeu. E eu peço nesta hora, meu Senhor, meu Deus e eterno Pai, que me dê graças para que todas as vezes que dobrar os meus joelhos e abrir os meus lábios, eu estou buscando uma consonância ao qual o meu processo de regeneração está assim determinado pelo meu Senhor. Ele diz que eu tenho que ser fiel até a morte. Ele diz que eu tenho que trabalhar não somente pelo pão que perece, mas também pelo pão que não perece, Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é meu trabalho nesta manhã inicial, porque desejo que meus amados irmãos e companheiros em Cristo tenham a sua vida de saúde espiritual maiormente eficaz, maiormente próspera, mas não tão pouco apenas assim, mas desejo que aqueles que estão para trás e que não alcançam a devida fé, a devida força e a devida confiança possam assim se atrelar às correntes eternas, ó Deus, inquebráveis, ó Deus do soberano e eterno Deus. Por isso me afeiçoo, ó Deus meu Pai, na Tua divina obra eterna que é a Escritura Sagrada. E desejo, ó Deus meu Pai, que meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de Cristo Jesus, ó Deus meu Pai, na Sua obra, possam se alavancar e assim se lançarem aos braços divinos de Deus. Eu vejo, meu Senhor, a obra perpétua da salvação de Deus
Deus em todo tempo. E não obstante, nós olhamos e podemos ver, constatar e afirmar que o arrependimento das obras, ó Deus, malignas, não é coisa apenas da época da graça, mas obra necessária desde os dias da fundação do mundo. Sempre Deus aconselhou para que o homem pudesse se arrepender. Em todo tempo, a Bíblia nos mostra obras gigantescas, ao qual foram lançadas de milênios e a milênios. Eu desejo, Pai querido, sempre lembrar de uma palavra ao qual me ensina muito, é que está escriturada no profeta Jonas. Mas em determinado momento daquele advento, eu vejo que Deus assim fez aquilo ao qual Jonas nunca imaginaria. Mas a Bíblia diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez que o mar, ó Deus e meu Pai, se lançasse em grande tempestade, e o navio em que estava, ó Deus e meu Pai, a ponto de se despedaçar. Todos perceberam que aquilo era uma coisa atípica e que havia alguma coisa errada. E a Bíblia diz então que os marinheiros chamaram cada um ali daqueles que estavam naquele navio e perceberam claramente que a presença de Jonas fazia com que aquele navio lhes trouxesse tremendo tormento. Isso é a prova, Deus, do peso que um homem tem quando não obedecem a Deus. E principalmente quando ele é um homem conhecedor da obra de Deus. Ele está violando os direitos de Deus. Ele está agredindo o reino de Deus. Ele está fazendo um agravo não apenas a si próprio ou a Deus, mas a todos aqueles que estão ao seu redor. Eu te glorifico, meu Senhor. Eu te exalto, porque sempre vou para a linha em que devo diminuir a distância entre dois pontos. E me refiro a Deus e me refiro ao homem. Quando o homem se lança em arrependimento e conversão, a distância que ele tem de Deus, naturalmente, ela vai sendo diminuída, até que o homem entenda que um dia muitos homens estiveram distantes de Deus, mas não obstante, tiveram temor, arrependimento e a fé, e assim se aproximaram do porto seguro de Deus. E muitos que ali atracaram a sua alma, ó Deus, e seu espírito, nunca mais se afastaram do porto sagrado, seguro, perpétuo, em que há na pessoa de Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Salvador. Obrigado, querido companheiro e amado Deus onipotente, por ter me ajudado, ó Deus, meu Pai, a compreender coisas excelsas, ao qual milhares e milhares de homens, ainda que até mesmo dentro da igreja ou fora da igreja, Senhor, eles não compreendem, ó Deus, o eterno reino de Deus. Por isso, assim, eu te dou graças e multiplica-me, ó Deus, o desejo, multiplica a minha fome, multiplica a minha sede de estar aprendendo e sempre ao lado de Deus. E diz a tua palavra que após o advento de Jonas, a Bíblia diz que ele ali permaneceu, não apenas por algumas horas, mas por dias, aquela multidão de uma escuridão tremenda. Ele não sabia o que era, ó Deus e meu Pai, o estômago do peixe. Ele não sabia o que eram as vísceras, a entrada ou a saída daquele peixe. Ele apenas estava em meio aos órgãos, ó Deus meu Pai, gelados e frios daquele peixe. Mas a tua palavra diz que em determinado momento, pela misericórdia de Deus, vai assim o profeta e cobre-se do arrependimento ao qual Deus lhe permitiu que chegasse ao seu coração. Esta é uma manhã que todos os homens devem entender que estreito e apertado é o caminho que leva ao céu. Eu busco em Deus não apenas, ó Deus eterno, uma confiança, mas uma esperança. Eu também busco em Deus ser amigo de Deus, ser assim um companheiro conhecido de Deus, para que em dia oportuno, futuro, ainda não sabido nem por mim, nem por nenhum dos meus companheiros, nós possamos nos encontrar. E diante de tantas lembranças em que temos um do outro, de quantas pelejas, ficamos ajoelhados, rogando pela tua intervenção, rogando, meu Senhor, pela tua graça, para que pudéssemos assim afastar de nós principados e potestades do inferno, afastar de nós, ó Deus, todas as enfermidades, todas as doenças e as recorrências, ó Deus, que se dão na vida do homem. Mas a tua palavra diz que assim como eles ouviram a minha palavra
certamente ouvirão a vossa palavra. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Deus, porque tem me dado, ó Deus eterno, não apenas fome ou até mesmo sede, ó Deus meu Pai, das coisas que preciso para a sobrevivência terrena, mas tem me dado graça para que eu possa lançar, ó Deus meu Pai, diante da oração, a minha necessidade, a minha fragilidade, a minha pequena força, a minha pequena fé, o meu estado contínuo de dependência de Deus. Eu não daria contínuo, mas eu diria perpétuo da dependência de Deus. Me ajuda, Senhor, me ajuda, meu Salvador, para que meus amados irmãos possam nesta hora enriquecer, não apenas, ó Deus, com ouro ou com prata, mas possam enriquecer em temor e tremor a Deus, que possam sempre lembrar e salvaguardar, ó Deus, em seus corações, ó Deus, o arquivo eterno, sagrado da palavra de Deus. Senhor, diz uma palavra muito gloriosa que um certo homem, em que não havia nenhuma possibilidade dele alcançar a salvação e muito menos arrependimento, ele estava nas últimas horas e a Bíblia diz que aquele homem ainda assim fez uma defesa direta, ó Deus meu Pai, para aquele que estava sendo crucificado também juntamente com ele, e para aquele que estava sendo crucificado no meio daqueles dois homens, ó Deus meu Pai, um certo homem chamado ladrão da cruz, depois de discursar, ele pergunta ao Senhor: nós sabemos por que aqui estamos, mas esse justo, o que fez para que estivesse aí? E diz então a tua palavra: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aquele homem ouviu uma palavra sagrada, divina, da boca de um Deus encarnado. E assim o Deus encarnado, Jesus Cristo, Redentor, o nosso Salvador, respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Obrigado, meu Senhor, porque tem trazido à memória tudo quanto me dá esperança. Eu vejo que a vida de um homem justo é um homem que lançou-se na obrigatoriedade de compreender as leis de Deus, lançou-se em obediência, em temer aquele que está na categoria Deus e que reina perpetuamente sobre gerações e gerações. Senhor, eu quero te glorificar, exaltar e bendizer, e desejo que todo homem seja alcançado, ó Deus, pelo onipotente poder da presença soberana de Deus. Obrigado, meu Senhor, porque tu tens trazido homens, ó Deus meu Pai, para que pudessem definitivamente influenciar, ensinar, ó Deus meu Pai, a vida daquele homem que crê no Senhor. A tua palavra diz, ó Deus meu Pai, que tu transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se, ó Deus, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Senhor, dá graça, meu Deus e meu Pai, para que cada irmão, para que cada irmã possa sentir, ó Deus, na alma, ó Deus, no corpo e no espírito, a movimentação de Deus em prol, na ajuda, ó Deus eterno, de todo aquele que crê, de todo aquele, ó Deus, que confia no Senhor. Uma obra fundamental que eu vejo é crer, é acreditar, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso eu desejo sempre assim ouvir a tua palavra. Eu sempre desejo meditar na tua escritura, mas preciso aqui digerir os parágrafos em que o reino de Deus está sempre aposto a ajudar, sempre aposto a desembaraçar, a recorrer, ó Deus e meu Pai, em misericórdia e piedade. Por isso busco nesta hora os portais celestiais divinos, busco, ó Deus, o caminho da oração, porque muitos homens entregam-se a confiar nos próprios homens. Muitos buscam ajuda e apenas só têm uma visão, ó Deus meu Pai, de frente para todas as coisas que são possíveis aos olhos da carne. Eu, porém, fui ensinado pelo Espírito Santo de Deus a entregar a minha vida a Deus. E o óbvio que se dá é que a palavra do Senhor diz: pensareis, pois, nas coisas que vêm do alto. Eu penso nesta hora que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo aquilo que há entre os céus e a terra,
terra, Ele tem me dado graça e que Ele tem um governo sobre o universo. Não é apenas um governo sobre um continente, sobre um país ou sobre uma faixa de terra grande ou de águas como o mar. É um governo eterno do universo de Deus. Por isso, quando eu me lanço à sua soberana, divina e eterna compreensão, lance-me, ó Deus, em temor, porque eu sei que estou tratando de um Deus criador. Estou falando, ó Deus, e conjecturando pela minha alma, ó Deus, em temor a Deus, para que não obstante eu, mas outros peregrinos que estão, ó Deus, em idade bem jovem, possam assim fazer como um dia os demais da geração fizeram. Eu me refiro a grandes homens que estiveram na sua juventude, ó Deus, iniciada na casa de Deus. A Bíblia diz que um certo homem chamado Josué, ele veio assim substituir a pessoa do nobre e saudoso, ó Deus, conhecido profeta Moisés. A Bíblia diz que ali, a partir do momento em que Moisés foi a óbito, o próprio Deus começou a ensinar, ó Deus, maiormente os negócios sagrados da prateleira de cima, ó Deus, na vida de Josué. Ele começou a entender ao qual anteriormente o que Moisés fazia. Moisés vivia em reverência e tremor a Deus. Josué foi escolhido por Deus porque antes mesmo de lhe surgir a oportunidade de ser um homem substituto, ele assim se lançou a obedecer a Deus, entendendo que Moisés verdadeiramente era um homem cheio da presença de Deus. E ali se confirmou então, ó Deus e meu Pai, o assentar de Moisés na responsabilidade de guiar aquele povo. Eu desejo nesta manhã, ó Deus e meu Pai, trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança, porque eu vejo que um fato, ó Deus, sobre uma geração se dá a repetir sobre outra geração. É sempre assim ocorrerá, ó Deus, momentos difíceis de serem administrados, de serem, ó Deus, devidamente contidos. Mas a Tua palavra tem nos ensinado que Tu és o Deus como escudo e broquel. E por isso, debaixo das Tuas mãos, onipotência e glória, eu me rendo nesta manhã. Eu reconheço a Tua autoridade, Senhor. Eu reconheço a Tua soberania. Eu reconheço o Teu poder perpétuo. Eu reconheço que antes de Ti não houve, nem depois de Ti haverá. A palavra do Senhor diz que inúmeros intrusos desejaram assim impedir, ó Deus, a Tua obra, mas eles foram lançados para que se cumprisse, ó Deus, a realidade e assim o homem pudesse ver que verdadeiramente Tu és o nosso Senhor, porque Tu és o Deus eterno e poderoso que tem despertado o espírito daquele que crê e confia no Seu nome. Muitos homens foram despertados pelo onipotente poder de Deus para ver verdadeiramente tudo se cumpre diante de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia mostra claramente que muitos homens se apresentaram como escarnecedores. E todos os escarnecedores, Senhor, eles não foram muito longe. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é Deus vingador. E a Bíblia diz também que Deus pode manifestar, ó Deus, o seu furor. E eu peço que, pois, o Senhor possa me dar graça, para que em todo tempo, ó Deus eterno, eu possa compreender as coisas do sumo sacerdote e aquelas coisas geniosas, gigantescas, geniais, possam assim, ó Deus, trazer ao homem para que ele possa entender. Porque Deus tem nos dado graça para compreender que não estamos sozinhos, mas que na aliança, na pessoa de Jesus Cristo, ó Deus, muitos homens têm assim lançado a sua história sobre a palavra do Senhor. Pois diz a Tua palavra, ó Deus meu Pai, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentre um pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor do Exército. A Bíblia vai adiante e diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, Tua é a prata, Tua é o ouro. Tudo a Deus pertence ao Senhor. E nesta manhã eu desejo trazer em regimento solene, em regimento a Deus de sabedoria, tremor e tremor. Ó Deus e meu Pai, não apenas a minha alma, mas a alma de todo o ser vivente que está ao alcance desta oração. Senhor,
Inunda o coração, a alma, o corpo e o espírito dos teus santos. Inunda eles, ó Deus, até que fiquem cheios. Devidamente se alcance assim a satisfação de Deus, da sua presença no coração do meu amado irmão. Ó, que ele possa, ó Deus, entender, possa crer que tudo é possível àquele que crer em Deus. Ele precisa vencer a incredulidade. Ele precisa vencer, ó Deus, meu Pai, a dureza de coração. Ele precisa vencer a atuação das obras malignas que ainda não percebeu, e cada vez mais que ele assim não se lança a Deus em temor e tremor, as obras malignas fazem com que ele não possa avançar. Pois que a própria palavra de Deus diz que os teus pecados fazem separação entre mim e ti. Eu te peço nesta hora que tu possas, ó Deus bendito e soberano, através desta oração, me acompanhar, ó Deus eterno, na caminhada que estou diante da Sião celestial. Eu sei, ó Deus e meu Pai, que o primeiro ato que devo fazer é assim a recomendação da tua palavra. A Escritura é bem clara quando diz: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo de uma forma ordinária que o homem deve, ó Deus eterno, alcançar obediência, temor e tremor a Deus. Ele deve primeiramente buscar a Deus, mas também entender que outras leis, outros mandamentos e outras prerrogativas devem assim acompanhar o presente momento desse mandamento que eu acabei de recitar. Muitas leis, ó Deus, elas são originárias de uma lei clássica principal. E eu começo a digerir a necessidade de outras obras assim acompanharem a minha vida. Eu estou em oração, ó Deus, para que se cumpra a tua palavra. A tua palavra, ó Deus eterno e soberana, diz: orai sem cessar. Visto assim mostrar uma hipérbole, ó Deus, uma necessidade de que o homem precisa ter a compreensão de uma vida de oração. Há um hino glorioso que creio que já falei em alguma oração. A Bíblia diz, ó Deus meu Pai, que o homem tem que orar sem cessar. O que se compreende? Um hino que diz que Jesus Cristo teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. E diz também esse hino que muitos santos chegaram à glória sobre o manto da doce oração. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por me fazer compreender que é muito mais curto, ó Deus, eficaz, ó Deus, glorioso e inacreditável o que se alcança com uma vida de oração. Eu peço a Deus que todos os irmãos companheiros em Cristo Jesus, os que eu conheço, ó Deus, como membros da Igreja, Assembleia de Deus, Ministério Prevalecer com Cristo, e muitos outros que eu conheço que são membros de outras denominações, ó Deus, ao qual trazem a tua palavra, e muitos também, ao qual nunca ouvi aos meus olhos, e muito menos alcancei as suas vozes, mas pela fé eu intercedo por todo o rebanho de Deus. Pela fé eu intercedo pelos separados, pelos distanciados, ao qual meus olhos não veem, ó Deus, mas meus olhos espirituais os alcançam em nome de Jesus. Senhor, ajuda, pois, ao meu amado irmão que está cansado, ó Deus, e aflito. Ajuda ele a se lançar, primeiramente, a cumprir, ó Deus e meu Pai, o ordinário de Deus. E eu busco nesta hora, ó Deus e meu Pai, o perdão, pois a tua palavra diz que eu preciso ser renovado, ó Deus, e santificado. Eu me santifico nesta manhã para que em propósito de misericórdia, graça e compaixão eu possa ser perdoado. Senhor, de todos os meus erros, de tudo quanto, ó Deus, não me movimentei e deveria ter me movimentado, ó Deus, a uma intensidade, ó Deus, de temor e tremor. Me perdoa, meu Deus e meu Pai, que muitas das vezes eu sei, ó Deus, que me lancei em expectativa de Deus, pois que eu sempre olho, ó Deus e meu Pai, para o exemplo dos teus santos. Eu me recordo, ó Deus e meu Pai, da vida ao qual Davi se lançou, da vida ao qual Jeremias se lançou, da vida ao qual o profeta Moisés e muitos outros homens de Deus se lançaram. Por isso me perdoa, porque eu vejo que eles fizeram além daquilo que se possa, ó
ó Deus e meu Pai, imaginar que uma criatura humana, ó Deus, possa fazer. Mas eles fizeram porque tiveram grande confiança, grande fé, temor e obediência a Deus. Eu não te peço, ó Deus e meu Pai, que me dê condições de subsistir assentado, ó Deus, diante do serviço dos homens, ó Deus, apenas, mas eu te peço, me faz subsistir, ó Deus, pela piedade, pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Assim te peço que nesse momento o teu coração possa me purificar, possa me lavar, possa assim, ó Deus, me expurgar de tudo quanto, ó Deus e meu Pai, eu diante das minhas impurezas, diante dos meus pecados ou até mesmo iniquidades, tenho me afastado do meu Senhor. Dá-me graças, meu Deus, para que as minhas palavras também possam ser estendidas, ó Deus, a cada irmão e a cada irmã. Esta é uma manhã, ó Deus, que eu desejo, ó Deus, ter fome e sede permanente de Deus, para que a minha alma, ó Deus, não tenha dúvida ao qual ela pergunta para mim ou para si própria: aonde nós vamos? Aonde iremos? E assim eu digo para a minha alma: nós iremos nos debruçar diante do caminho de Deus. A nossa vida é buscar, ó Deus eterno e poderoso, a proteção, o abrigo, ó Deus, e a graça de Deus. Minha alma precisa ser preservada, pois ainda que eu esteja diante de Deus, na sua grandeza, na sua glória, a tua palavra diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, ó Deus e meu Pai, ó Deus e meu Pai, o Espírito está sempre a se nutrir, mas a carne é fraca. Por isso me dá graças, meu Deus, para que esta oração alcance o homem, a mulher, o jovem, ó Deus, mais aflito que estiver diante do alcance da minha voz. Essa mulher, ó Deus, meu Pai, que está emaranhada, ó Deus, de dívidas e de coisas que não sabe nem por onde começar para assim se desembaraçar. Eu te peço que o onipotente Espírito Santo vá ao encontro de cada mente, de cada coração. Lhes auxilie, ó Deus e meu Pai, a não insistirem, ó Deus, em contrariedades e obras, ó Deus, contrárias, antagônicas a Deus. Incline-se, pois, como diz a tua palavra, a buscar a Deus e humilhar-se diante do meu Senhor. Senhor, eu reconheço nesta hora a minha dependência eterna de Deus. Eu reconheço que estarei e assim precisarei estar sempre junto ao Senhor, me dando forças para que de maneira alguma, ó Deus, haja, ó Deus, um desligamento, ou até mesmo, ó Deus, um rompimento de qualquer coisa que há em mim, para que o Senhor possa me assistir e eu esteja sempre ao teu lado, ó Deus, em obediência e lembrança eterna de toda a salvação que o Senhor tem proporcionado à minha vida e à vida de outros santos. Eu conheci outros santos, Senhor, e sei que também o Senhor se lembra. Eles estiveram nesse mundo e agora já foram separados, ó Deus, certamente para o mundo de Deus. Eles fizeram grandes coisas aqui diante dos meus olhos e diante dos olhos de Deus. São os separados de Deus, são mulheres e homens que se dedicaram ao Deus a confiar no Senhor em todo o tempo. Eu desejo, ó Deus e meu Pai, que a minha candidatura ela seja confirmada com a aprovação no meu julgamento. Eu desejo, ó Deus e meu Pai, que meu chamado e a minha escolha possa trazer a conclusão, ó Deus e meu Pai, registrada no livro sagrado divino. Eu me refiro, ó Deus, ao meu julgamento, para que eu me salve. E assim sempre eu peço a Deus que deixe escriturado no livro da vida, página após página, o parágrafo: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Salvador, salva-me, onipotente Espírito Santo. Eu desejo que esse pedido, ao qual faço nesta hora, possa ser estendido a cada uma das minhas irmãs, a cada um dos meus irmãos, a cada uma, meu Deus e meu Pai, ó Deus e meu Pai, das almas chamadas, escolhidas, eleitas e tementes a Deus. E aquele que ainda não te conhece, que possa se juntar a ser, ó Deus e meu Pai, declarado pelos altos céus, uma ovelha que pertence ao rebanho eterno, ó Deus, ou melhor ainda, perpétuo de Deus. Dá-me ajuda, meu Senhor, dá-me ajuda nesta manhã. Eu te peço que me perdoe, que me purifique, que me santifique, que me dê fome e sede de Deus, de sempre esmiuçar a tua divina palavra, não apenas como uma revista ou um livro comum. Me faz mergulhar, ó Deus e meu Pai, nos parágrafos, nas verbalizações, em todas as preciosidades ao qual estão, ó Deus, aclamadas, gritantes, diante de cada parágrafo e diante de cada mensagem escriturada na tua obra eterna, que é a sua palavra. Senhor, eu te peço,
nesse momento, que tu possa alcançar, segundo a tua vontade, primeiro, e segundo a tua piedade, Senhor, e misericórdia, os homens que se encontram nos lugares mais inóspitos, em aflições, encarcerados, enclausurados, homens que se encontram humilhados por outras criaturas humanas, que estão escravizados por principados e potestades no inferno. Há muitos homens, ó Deus, que não conseguiram ver as correntes que estão assim, meu Deus, segurando os seus pés e as suas pernas. Há muitas mulheres, homens que não entenderam que estão algemados, estão cerceados de uma liberdade que está na pessoa de Jesus. Muitos homens querem uma liberdade que nunca lhes chegará à vida, posto que o homem nunca se tornará independente. É uma obra ao qual está decretada por Deus, que todo homem tem que andar subjugado à pessoa de Jesus Cristo. Pois que sempre lembro de forma muito clara que o direito de uma liberdade não cabe ao homem, apenas se a pessoa de Jesus estiver na vida dele. Pois a própria Escritura diz: se pois o Filho vos libertar, se pois o Filho vos libertar, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se posto que o homem não quer a libertação no Filho de Deus, é óbvio que nunca será livre. Ele será um escravo, porque nega a pessoa eterna, soberana, divina de Jesus Cristo, assentado à direita de Deus. Senhor, eu clamo nesta manhã, ó Deus meu Pai, que haja prosperidade da tua obra na vida de todos os santos, na vida de todo temente, desta mulher que ora derrama as suas lágrimas e que roga, que implora para que outros assuntos paralelos venham assim trazer o status de paz diante dos seus olhos e do seu coração. Eu te peço por aquele que implora por um emprego, mas dar-lhe graças a Deus que não será apenas um emprego que irá trazer-lhes a paz, mas sim uma comunhão inicial, intrínseca, profunda, ó Deus, soberana e divina, em temer a Deus. Quanto mais o homem deseja temer a Deus, mais os seus caminhos, embaraços, dificuldades, montanhas, ó Deus, e outras obras assim intrusas vão sendo definitivamente resolvidas. Eu lembrei agora daquele endemoniado de Gadareno, daquela cidade de Gadara. Aquele homem estava possuído de obras do inferno, ao qual só um Deus, na pessoa de Jesus Cristo, poderia ordenar para que aquela legião saísse daquela vida. Bastou só uma palavra do nosso Senhor e Redentor, do Filho de Deus. Ele assim expulsou não apenas um ou dois demônios, ele expulsou uma legião de demônios. E pelo que aprendemos, uma legião são mais de 6.000 demônios, e ali foram expulsos pelo poder onipotente de Deus. Eu te peço, ó Deus e meu Pai, que os devidos, ó Deus e meu Pai, irmãos, irmãs e companheiros em Cristo, e estes que ainda não alcançaram a tua misericórdia, possam ouvir e sentir o poder perpétuo e divino de Deus. Eu vejo que muitas das coisas o homem precisa entender que ninguém pode comprar uma casa se não tiver o devido recurso. Ele vai comprar uma casa e é óbvio que tem que ser assim trazido o recurso para que aquele homem que até então é o proprietário possa ceder o direito da venda daquela casa. Não existe, Senhor, um homem assim lançar-se em trazer a sua vida a uma obra de coordenação, de governo. Ele precisa se lançar primeiramente à pessoa de Cristo, então obterá da parte de Deus os direitos ao qual o Evangelho de Cristo assim assiste a cada homem e a cada mulher. Eu te glorifico, porque busco nesta hora a tua presença. Não me deixa, Senhor, não me deixe, mas sempre que puder, esteja ao meu lado. Sempre que eu precisar, que tu ouças a minha oração, pois que tenho colocado essas palavras de oração no gasofilaço sagrado de Deus. E sei que nenhuma delas podem ser impedidas, porque estão guardadas e preservadas pelo poder onipotente dos benefícios, ó Deus, escriturados na tua palavra. A não ser que seja da tua vontade que algumas palavras sejam obstruídas. Eu te peço que tu olhe para os teus peregrinos
para os meus irmãos, para aqueles que são afeiçoados em temer a Deus, para aqueles que desejam mergulhar, não apenas, ó Deus, no desembaraçar das coisas que se veem com os olhos, mas que desejam mergulhar, ó Deus, meu Pai, na ciência divina, eterna de Deus. Eu te agradeço, meu Senhor, porque sei que aonde houver uma cadeia, aonde houver um hospital, aonde houver um doente, um paralítico, um surdo, um mudo, aonde houver uma alma aflita, uma alma perdida, se ela clamar, ó Deus, pelo teu nome, se ela implorar, se ela assim rogar, prantear e chorar, eu sei, Senhor, que tu assim cumprirá, que a tua misericórdia é infinita, pois que a própria Escritura diz que a tua misericórdia dura para sempre. Salva, meu Deus e meu Pai, liberta, desembaraça, assiste, cura, ó Deus e meu Pai, os que rogam e imploram para que o Senhor possa lhes dar ajuda. Recebe a minha oração, Senhor. Recebe, ó Deus bendito e poderoso, esta oração que sai da boca do teu servo, do teu filho. Tem piedade e compaixão, ó Deus, da tua igreja, da tua obra, daqueles que creem e confiam no teu nome. Abraça-nos, ó Deus, pelo poder do teu Espírito e segundo a tua graça e compaixão e piedade. Assiste, ó Deus, às nossas orações. Escreve, pois, o nosso nome no livro da vida. Nos dá graça para que sermos lembrados em toda ocasião, seja no presente, seja diante do fato dos passados, ou também do fato do futuro, fatos do futuro. O Senhor possa lembrar de cada varão, de cada varoa, ó Deus meu Pai, que sempre esteve subjugado, ó Deus, a compreender a Deus, e estará não assim pelos dias de hoje, mas perpetuamente a compreender a vontade, a soberania e a perpetuidade de Deus. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa no prosseguir, ó Deus e meu Pai, do nosso viver sobre a face da terra. Aqui encerro, meu Pai querido, amado e justo, esta palavra de oração, e te peço, ajuda a todos nós, é o que peço, ó Deus, finalizando assim, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.